Boa noite, pessoal. Guilherme, seja bem-vindo, personal Anselmo. Fala, Joelcio. Como é que você tá, cara? Sempre parceiro. Igor, seja bem-vindo. João Amaral, Estúdio Top Fitness. Seja bem-vindos. Mestre, amanhã entro em contato contigo. Fechou? Tranquilo, sem problemas. Pessoal, hoje sobre avaliação do movimento. Aula sobre avaliação do movimento. Como eu sempre peço para vocês, vai clicando no coraçãozinho aí para ajudar a impulsionar essa live. Clica aí no aviãozinho, chama os amigos para participar. Beleza? Faz aí, dá uma força pra gente também. Jordan, seja bem-vindo. Parceiro, colega de profissão. Muito bem, pessoal. Avaliação do movimento. Então hoje eu vou falar sobre 4 pontos principais da avaliação do movimento, né? Para a gente explicar um pouquinho o que é, né? Para que serve, como fazer e alguns testes. Vou dar alguns exemplos aqui de alguns testes. E para começar, né? Queria perguntar para vocês aí, ó, depois eu vou deixar uma caixinha de perguntas. O que acharam do cenário novo aí? Tentei ajeitar aqui um cenário mais aconchegante. O que acharam? Pessoal, vai chamando a galera para participar aí, clicando no aviãozinho, vai clicando no curtir aí para o Instagram impulsionar essa aula. Seja muito bem-vinda, Zane, Graça Canina, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, sem muita enrolação, né? Vamos já para o conteúdo. O que é a avaliação do movimento? Então, por muito tempo, na educação física, os personagens faziam uma avaliação física. Essa avaliação física compreendia lá dobras cutâneas, né, para ver percentual de gordura, relação massa gorda, massa magra, fazia algum teste de força e flexibilidade. E os fisioterapeutas, o que era a avaliação fisioterapêutica? Avaliação postural estática, né? Então eu falo isso que até a minha conduta era essa. Então, quando eu estava na faculdade, quando eu me formei, a avaliação era postural e fazer uns testes específicos. Acabou, era só isso, né? Então, muita coisa mudou, a gente tem muitos testes e, na verdade, avaliar, pessoal, é uma coisa fundamental, né? Uma parte fundamental aí, tanto da prescrição quanto da prescrição de treinamento, né, quanto à prescrição de reabilitação, que você tem que entender o que está acontecendo aí com o seu cliente. Então, você tem que avaliar ele de cabo a rabo e de todas as formas que você puder. Estático, dinâmico, testes específicos. Então, tem muita coisa aí que a gente pode buscar, ok? Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Danila, Léo, Jorge, Giovanni, Karina. Estamos falando aqui, então, sobre a avaliação do movimento, né? Comecei agora, só dar uma introdução sobre a avaliação do movimento. E vocês que chegaram agora, então se puderem também, sempre que puder, vai clicando aí no coração, se estiver gostando, para ajudar a impulsionar essa live. Vai clicando aí no aviãozinho também, se tiver interessante, e chama os amigos para participar, ok? Então, muito bem, entendido esse início sobre a importância da avaliação, sem avaliar, pessoal, não tem prescrição, ao meu ver. Só que eu preciso parar vários momentos para ficar avaliando os meus clientes. Na verdade, durante o atendimento, durante as aulas, as prescrições, o treinamento, você tem que estar constantemente avaliando. Só que aí você tem que entender também o que está acontecendo, né, com esse teu cliente. O que eu quero dizer com isso? Entender o que está acontecendo. Você tem que saber base, tem que saber anatomia, tem que saber cinesiologia, biomecânica, fisiologia para você ter uma boa avaliação. Ok? O que é avaliação do movimento? O nome já diz, é você avaliar o movimento, porque durante o movimento nós temos algumas alterações que não são observadas na avaliação estática. A avaliação postural estática vão apresentar alguns desvios, e aí você, ou pode não apresentar desvios, que na dinâmica ele vai apresentar. E pode ser que ele tenha desvios na estática e na dinâmica não tem alteração, na avaliação do movimento, vamos dizer assim. Ok? Muito importante ter isso bem claro, então, para a gente conseguir fazer uma boa avaliação. Então, a avaliação do movimento nada mais é que você colocar o seu cliente, seu aluno ou seu paciente em movimento e avaliar como se comportam as articulações em movimento. Então, uma coisa que a gente tem que entender é, você vai analisar se as articulações permanecem centradas
né? Mas como é que eu vou saber? Você tem uma ideia, né, de como é aquele gesto que ele está realizando e se a articulação permanece centrada ou uma boa qualidade de movimento durante a execução daquele movimento, ok? Quando a gente chegar no ponto como avaliar, eu vou dar umas dicas mais importantes sobre como realizar estes testes, ok? Dúvidas que forem surgindo, coloca aí nos comentários e aí eu vou explicando ao longo aqui da nossa aula, da nossa live, como quiser chamar, tá? Então não dá mais para ficar sem avaliar o movimento hoje, perfeito? Eu não consigo ter um bom diagnóstico, um bom direcionamento para minhas prescrições sem avaliar o movimento. Eu vou classificar esse meu indivíduo em 4 formas. Então, quando eu avalio o movimento, eu vou classificar ele em 4 graus ou resultados, vamos dizer assim. Eu tirei essas classificações do SFMA, né, do pessoal lá do FMS, do Gray Cook, do Liberto. Quem não conhece, né, o SFMA é Selective Functional Movement Assessment. É uma avaliação lá para quem tem lesões. Como que eles classificam, então? O indivíduo funcional sem dor é o primeiro. O que é o funcional sem dor? Então, você fez a avaliação dos padrões funcionais de movimento, ele fez todos com funcionalidade e não tem dor. Então, ele é o funcional sem dor. Beleza? Segundo é o funcional com dor. E o que está acontecendo? Ele faz tudo, ele é funcional, mas tem dor. Então, por algum motivo, ele tem a dor, mas ele é funcional. Aí tem que investigar essa dor, a origem dessa dor, né? Terceiro, disfuncional sem dor. Ele não consegue fazer todos os padrões de movimento com qualidade, mas não apresenta dor. Ainda, se você permanecer com aqueles padrões de movimentos disfuncionais, pode ser que ele venha a ter dor lá na frente. Por outro lado, aqui eu já vou fazer um parênteses, você tem que ficar muito atento. Não é porque ele não tem uma funcionalidade que você vai também buscar a todo custo melhorar ou desenvolver aquilo lá. Por quê? Quando você faz uma avaliação, um teste dinâmico, ele pode ter uma execução não muito interessante daquele teste. Aí você vai dar uma classificação baixa para ele. Ok. Como disfuncional, por exemplo. Só que, muitas vezes, a falta dessa funcionalidade, ou daquele teste ser legal, ter um padrão funcional, está relacionado com mobilidade articular, que daí envolve cápsula articular, envolve músculo fáscia, envolve também controle motor. O controle motor pode influenciar na execução daquele movimento, então você vai dando inputs para ele, corrigindo e pedindo para ele executar de uma forma, presta atenção no teu joelho, e ele vai corrigindo, você vê que é mais cognitivo, então não está relacionado tanto com encurtamentos e fraquezas musculares, mas tem um outro ponto, que seria o terceiro agora, muito importante, anota, faz asterisco, nunca mais esquece isso, a individualidade biológica em termos de estrutura de cada indivíduo. A anatomia de cada indivíduo. Então, às vezes, o cara não consegue agachar. Tá, mas e daí? Como é que tá o acetábulo dele, o comprimento do fêmur? Então, essas coisas vão influenciar. Daí você vai ter outros testes para chegar a um consenso aí, corroborar com essa sua hipótese, né? Então, você fez um teste do agachamento, que é um teste dinâmico para avaliar o movimento. Ele não tem uma boa mobilidade de quadril, por exemplo. Ou ele faz lá o tilt bem acentuado. Será que isso é só falta de comprimento muscular, força, estabilidade, aquela coisa toda? Ou ele tem uma alteração significativa do seu acetábulo, do seu fêmur, que está causando essa disfunção, ok? Então, quando a gente está avaliando o movimento, a gente classifica como funcional ou disfuncional, né? Mas a alteração que está causando essa disfunção do movimento, nós não sabemos se ela é funcional ou se é estrutural. Putz, agora complicou, professor, não entendi. É que uma alteração funcional está relacionada com falta de força, coordenação neuromuscular, coordenação entre os músculos, comprimento muscular. Isso você consegue ir lá e trabalhar. Você tem técnicas para isso, você já aprendeu técnicas para isso. Como que você vai ganhar comprimento, como que você vai ganhar melhorar a coordenação, como que você vai melhorar a estabilidade. Você sabe como fazer. Se não sabe,
Conversamos em um outro momento mais sobre isso, ok? Mas se ele tem uma alteração estrutural, né, aí você tem que adaptar, simplesmente tem que adaptar. Não adianta querer que ele faça um movimento lá perfeito, uma grande amplitude que ele não vai conseguir realizar. Então tem que ficar muito atento a isso, perfeito? Não esqueçam disso, tá? Então, a avaliação do movimento serve para avaliar os padrões de movimento. Que, por exemplo, você pode avaliar um músculo isolado e não identificar um encurtamento muscular. E aí quando você vai para um movimento mais complexo, né? Ou complexo, você vai identificar que existe uma alteração de mobilidade. Mas como assim? Eu já testei todos os músculos que envolvem a mobilidade ali do tornozelo, por exemplo, isoladamente, ele não tem encurtamento. Por que no exercício ele não consegue desenvolver essa mobilidade? Porque ele tem outras alterações ascendentes ou descendentes que estão influenciando. E isso envolve a estabilidade também. Se eu tenho uma perda de estabilidade em uma articulação, a próxima vai compensar enrijecendo. Se eu tenho a perda de mobilidade em uma articulação, a próxima, acima ou abaixo, vai compensar se tornando, perdi mobilidade, se tornando mais móvel, para ter uma compensação, um equilíbrio, ok? E também, muitas vezes, falta aquilo que a gente fala tanto, que está tão em alta e que a gente vê como um grande fator para aumentar o risco de lesão, por exemplo, que é o controle motor. A coordenação neuromuscular. Não é só ao avaliar e a flexibilidade, tá ok? Quando eu vou para um movimento, ele não consegue fazer, porque está faltando controle motor. Ativar os grupos musculares certos, no momento certo. E aí a gente tem que lembrar das funções musculares que eu falo tanto. Quem é meu aluno, quem já foi meu aluno, quem segue meus posts aqui, quem já me viu falando, sabe que eu falo muito das funções musculares, né? O que é um agonista, um antagonista, um sinergista, um estabilizador e um neutralizador. Durante o movimento eu tenho que ter informações indo para cada um desses músculos, né? E eles exercer a sua ativação no momento correto para que a gente possa gerar o movimento correto. Então, quando você está ali isoladão, fazendo o movimento lá, a flexibilidade está ok. Quando você vai lá e precisa do equilíbrio, você precisa estar com o pé apoiado no chão, então já é cadeia fechada. E aí você tem vários outros músculos que têm que ser ativados ao mesmo tempo. Você começa a gerar uma alteração que não faz com que você tenha uma boa qualidade de movimento. Perfeito? Se ficou claro, beleza. Se não ficou claro, deixa aqui nos comentários, beleza? Que eu vou respondendo aí ao longo da nossa aula, tá? Então, essas disfunções, né, a importância de a gente avaliar o movimento. Essas disfunções, tá aquela... Uma questão que está em alta, né? O terrorismo biomecânico, né? Então, essa disfunção não é dele, não vai levar a nada. A gente não sabe, né? Então é importante que a gente pegue essas disfunções que foram identificadas na avaliação do movimento e tenta buscar ainda mais a fundo com outros testes para identificar o que está causando aquela alteração naquele movimento e aí você entrar com uma estratégia corretiva. Então, assim, eu acho que a gente não pode ser nem 8 nem 80, não pode ficar com exagero de cuidado, né? Cuidados extremos, não pode fazer aquilo, não, você não pode fazer isso, não, o teu movimento está muito errado, não sei o quê. Você tem que deixar o teu paciente ou o teu aluno praticar o movimento, senão ele nunca vai também ter a experiência formal em grama do movimento. Agora, cuidado para não deixar ele ficar praticando e estar sempre errado, né? Vamos dizer assim, errado é difícil, né? Chamar de errado, mas com alterações que vão ter compensações, que vão causar compensações e lá na frente, a longo prazo, vai ter problemas. Então, um exemplo que não está relacionado assim com a avaliação diretamente, mas eu coloquei o post aí no Reels, não sei se vocês estão acompanhando, viralizou aí o negócio, deu 240 mil lá views, sobre o abdominal no solo. Então, o abdominal curtinho, o abdominal total, né, onde você encosta o peito no joelho. Né? É claro que esse abdominal total você faz assim com a tua coluna, você gera um estresse cisalhamento, compressão anterior, empurra o núcleo pulposo para trás. Enfim, mas eu vou fazer ali só no teste, o pessoal perguntou muito, no teste do TAF. Eu vou fazer um remador de vez em quando, isso vai ter um problema? Aparentemente não, mas eu não sei te dizer isso no longo prazo.
né? Mas então qual que é a melhor relação entre eficiência, né, e segurança? Então o que seria isso? Esse exercício é eficiente para o meu reto abdominal? Se eu faço ele total, a ação da gravidade está aqui, ele está relaxado nesse momento. E me gera menos estabilização na coluna, porque ele está relaxado. Se eu tiver assim, a ação da gravidade está empurrando, eu estou ativando o reto abdominal, senão não. Então ele tem menos eficiência porque tem um ponto de descanso e gera maior estresse na coluna. Então é aquele negócio, né? Vale a pena fazer? Se você quiser fazer, porque atingir marcas ou algum objetivo, mas para desenvolvimento da musculatura abdominal e relação segurança para a coluna, não é o mais interessante. É a mesma coisa que a gente avalia o movimento e vê um padrão disfuncional, a relação segurança e eficiência, você tem que ter isso claro com conhecimentos de kinesiologia e biomecânica para você ver se você vai corrigir ou não. Ou se você não vai progredir para um novo exercício ou para uma variação mais complexa daquele exercício, porque ele não está com a função exatamente alinhado. Você também tem que entender que cada um tem a sua individualidade biológica, então você vai adaptando e vai sentindo isso, ok? Então cuidar com isso, que eu falo nem 8, nem 80. Terrorismo biomecânico, né? Não pode fazer nada, né? O cara é um robô. E por outro lado também não saia na louca, né? Fazendo exercícios com uma péssima qualidade de movimento, que eu acho que você vai trazer prejuízo. E um dos grandes prejuízos é você formar um engrama errado ou continuar com a falta de controle motor de uma forma não muito interessante, que isso lá na frente vai te trazer problemas. Mas só mais um parênteses aqui, a gente vê algumas alterações assim no esporte, por exemplo. De vez em quando aparece, tipo, sei lá, até o próprio Rafael Nadal no tênis. Quem não conhece o Rafael Nadal, ele tem uma mecânica que ele traz a raquete acima da cabeça, diferente de todo mundo. Então, se você for ver pelos técnicos, será que é a mecânica mais correta? Será que é menos lesiva? Não sei o quê. Mas é a mecânica dele, né? E por enquanto ele tem várias lesões, mas no ombro ainda, até onde eu sei, não desenvolveu muitos grandes problemas. E você tem que analisar, ver se isso vai trazer problema também. E aí no triatlon também, um atleta de Ironman, ele tem uma corrida que a gente... Nossa, eu tinha uma época que eu estudei muito corrida, dava cursos sobre toda a técnica da corrida, e ele corria sentado, esse cara. Mas o cara ganhava as provas, e incrível que pareça, né? Enfim. Então a gente tem que tomar cuidado isso também. Tá? Às vezes o cara já tem uma certa história, você corrigir aquele movimento, você pode querer mudar aquela mecânica do movimento, você pode prejudicar ele. Mas você pode buscar entender por que ele faz aquilo, se daí aplica os testes funcionais ali, o teste do movimento, ele faz todos ok, então é aquela mecânica da corrida dele, entende? Agora, se você aplica os testes funcionais não estão todos ok, tenta corrigir ou tenta achar o que não está ok, se é encurtamento muscular, se é a falta de controle motor, se é a falta de estabilidade, se é a falta só de consciência, se é a falta de equilíbrio, e aí você vai trabalhar isso, desenvolver isso, ok? Então é muito importante. E aí, falando sobre isso, né, só falar do meu livro aqui para vocês. Nesse livro aqui, ó, Treinamento Clínico Funcional nas Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Não é voltado para lesões, mas nele eu falo a prescrição no treinamento clínico funcional, de uma forma geral. Então, como que eu vou trabalhar as valências físicas, como que eu vou trabalhar a mobilidade, estabilidade, essas questões que eu acabei de comentar com vocês. Mas não tem testes, tá? Se vocês... tem testes funcionais ali? Não tem. Só lá no nosso curso, beleza? Terceiro ponto, então, dessa aula. Como que eu vou avaliar o movimento? Como que você vai avaliar o movimento? Você vai pedir para ele executar um movimento, ou geralmente um teste, né? Um teste, e aí você vai identificar se tem alterações ou não. Como é que você vai identificar se tem alterações ou não? Porque você tem que saber o comportamento natural daquela articulação. Você tem que saber se é uma articulação triaxial, se não é, em que planos de movimento ela se movimenta. Se não, como é que você vai corrigir ou vai saber se está tendo uma alteração de movimento? Você tem que saber as forças atuantes, né? Então, se eu faço um agachamento com uma grande flexão de coluna, qual que é a ideia do agachamento? Agachamento o pessoal fala, né? Tronco paralelo à tíbia, coxa paralela ao solo. Visualizou? Agachou aqui, ó, né? Tronco é tíbia, né? Coxa e tronco. Tronco paralelo à tíbia, coxa paralelo ao solo. Não, mas ele fez assim, ó, inclinou muito o tronco. Então, por que pode estar causando essa inclinação do tronco? Não sei, mas sei que está errado. Pois é, então tá vendo?
avaliação, você tem que ter a base. Ah, ele está inclinando o tronco, tá errado. Tá, mas o que você vai fazer se você não sabe o porquê? Ok? Eu falo muito isso também pro pessoal, meus alunos lá na fisioterapia, nos estágios, meus alunos de fisioterapia, fazer uma avaliação, cara, nossa, aplica todos os testes, show de bola, 20 páginas de avaliação. Agora, o que isso significa? Ah, professor, não sei, eu sei aplicar os testes. Tá, então o que adianta? Se você não sabe o que isso significa, o que você vai fazer com isso? Não adianta, não resolve. Então, por isso que você tem que entender lá a biomecânica, né? A parte da base, cinesiologia, onde estão os músculos, como que os músculos se comportam em cadeia fechada, em cadeia aberta. Então, a avaliação funcional vai te dar muita informação, ok? Bom, um exemplo aqui é o seguinte, você teve lá uma alteração, uma rigidez, você viu que tem um movimento que está com uma redução de amplitude de movimento. Quais são as causas de uma rigidez articular? De novo, você tem que saber isso. Porque senão você vai ficar só, eu tenho que alongar, eu tenho que alongar. Aí você faz os testes de flexibilidade, tá tudo ok. Então por que ele tem alteração da amplitude do movimento, né? Ou tem rigidez? Então, vamos lá. Segundo o Alter 2010, ele fala que 47% da rigidez articular é cápsula articular. Então, se a cápsula articular tá rígida, nós temos aqueles exercícios de estimular o glide ali, né? Articular. E aí você usa super bend, o pessoal da fisioterapia utiliza o método do Mulligan, Maitland. Então tem vários que você pode atuar mais lá na cápsula. 41% é músculo fáscia. Então você fez a avaliação do movimento, tem uma articulação com rigidez. Então 41% pode ser músculo fáscia. Daí o que você vai fazer depois disso? Vai lá e aplica os testes para ver quais músculos estão encurtados. Aí você vai lá e alonga aqueles músculos que estão encurtados. Ou vai lá e faz a liberação miofascial, depois alonga. Qual alongamento? Vou utilizar a técnica ativo, passivo, ativo assistido, FNP, tem várias formas. Dinâmico. O dinâmico também é importante para trabalhar na cápsula. Seguindo, né, 41% músculo fácil. 10% é o tendão. Pô, então você tem que conversar com ele também. Eu já estou puxando mais coisas de avaliação. Conversar com ele na anamnese, você vai perguntar, já teve lesão? Ah, já tive estiramento muscular, já rompi o tendão, já não sei o quê. Então, quando você tem um processo de reparo, vai formar um tecido conjuntivo rígido ali. Isso vai diminuir a extensibilidade. O tendão influencia em 10%. Então, também é bom você pensar em estratégias, por exemplo, como alongamento, a contração isométrica, para dar mais extensibilidade para os tendões. E, por fim, 2% é a pele. Então, cicatriz na pele, entre outras coisas, né? Como o pessoal chega a falar até que tatuagem, porque é uma cicatriz na pele, né? Pode influenciar na mobilidade, ok? Então, veja, a gente estuda as coisas separadas, né, pessoal? Mas não tem como fazer isso na prática. Você está estudando, professor, me mostra os testes e me ensina os testes que eu vou aplicar nos meus alunos, nos meus pacientes. É fácil isso. Você entra no meu Instagram, tem posts sobre os testes, você vai lá no YouTube, no meu canal do YouTube, você tem posts, tem vídeos sobre os testes, como realizar, vai lá, tem o step down test, o passo a passo, como realizar, como pontuar o step down test. Mas você vê que não é só isso que vai fazer a diferença se você não tiver a base. Você tem que saber por que você está aplicando aquele teste, quando ele tem uma determinada alteração, uma pontuação baixa, uma pontuação alta, na verdade, naquele teste. E quais foram os motivos que você deu aquela pontuação para saber o que pode estar causando aquilo. Por que ele, no step down test, teve o valgo, né, do joelho, por que as mãos saíram do quadril, por que ele teve uma rotação ou um drop pélvico. Você tem que saber os porquês. Porque aí você tem que saber os porquês, porque aí você vai saber corrigir, vai saber gerar uma estratégia corretiva. Então, como eu vou avaliar, é você ter esse entendimento da biomecânica, da cinesiologia e da anatomia. Como eu vou avaliar? Você vai aplicar um teste e vai avaliar de frente, por exemplo, dependendo do teste, né? De lado, e tem que entender os planos e eixos e saber em qual plano aquela articulação se trabalha e qual o principal plano, talvez, né? E aí você vai avaliar naquele plano, certo? Então, por exemplo, você está vendo o agachamento.
né? Você estava avaliando de frente. Então você está olhando, você quer avaliar a flexão, o nível de flexão de coluna. O nível de flexão de coluna está relacionado com a mobilidade de tornozelo. Se a mobilidade de tornozelo está reduzida, pode ser que ele jogue o quadril mais para trás, daí flexiona o tronco ou a coluna, né, para evitar que caia para trás. Você vai avaliar a flexão de coluna de frente, olhando, está de frente para ele? Não dá, né? Então você vai ter que buscar as angulações que você quer para determinada articulação. Parece bobo isso, parece ridículo, mas é verdade, né, pessoal? Tem coisas que você não consegue identificar na vista lateral, tem coisas... Então, assim como a postura estática, você tem que também ter uma vista anterior, lateral, posterior, ok? Dúvidas? Coloquem as dúvidas enquanto eu vou tomar aqui uma água. E aí vamos pro quarto ponto. Quarto ponto, que eu acho que é o que mais o pessoal espera, assim como nos cursos, assim como nas perguntas, sempre o que o pessoal mais espera é o exercício, a prática. Então, qual exercício eu faço para quem tem dor nas costas? Qual exercício, qual teste eu aplico para quem tem dor nas costas? Qual que é a técnica manual mais interessante para dor no ombro? A gente consegue ter uma ideia disso com a literatura, mas pessoal, sinto lhes dizer a resposta. Depende, né, pessoal? Por isso que você tem que saber base. Você que vai criar um raciocínio clínico baseado na sua base para chegar lá. A prática é fundamental para você saber aplicar o teste, saber executar os exercícios. Eu dou vários exemplos como eu vou fazer agora. Mas não pega isso daqui e fica esperando assim, professor, esse teste eu vou aplicar quando? Em várias possibilidades. Vamos começar com o I-Balance Test, ou teste em Y, ou Y-Test. O que é o Y-Test? Você faz um Y invertido no chão, como se você estivesse olhando de cima agora. Então fez um risco lá no chão e aqui, ó, um Y invertido. Coloca o pezinho do seu cliente aqui no centro. É apoio unipodal, tá? Não pode desencostar o calcanhar do chão. E ele vai ver o maior alcance com a outra perna lá, o maior alcance aqui e maior alcance, né? Com a perna que não está apoiada lá, aqui e aqui. E você vai marcar quantos centímetros. O que você está vendo na perna de apoio? Quando ele vai lá na frente, ele precisa de mobilidade de tornozelo, precisa de mobilidade de quadril e estabilidade, senão ele fica, né, balançando lá o joelho, o valgo, para lá e para cá, enfim. Então é um teste mais global, pessoal, um teste mais global para você ver a estabilidade dinâmica tridimensional. Por quê? Eu estou indo para frente, né, eu estou fazendo mais o trabalho, e é a perna de base que está sendo avaliada. Então é flexão do tornozelo, flexão do joelho, flexão do quadril, a tríplice flexão, enfim, você está no plano sagital. Quando você joga a outra perna para cá, né, aí você já tem essa perna de base realizando uma abdução. E quando você joga para cá, para o outro lado, contrário, né, a perna de base e a outra perna vai cruzar aqui e passar para cá. Procura depois ali o Y-Test na internet, vocês vão entender melhor. Aí você vai ter o eixo axial, você vai ter no plano transverso, então você está avaliando tridimensionalmente a capacidade de equilíbrio dinâmico. Isso avalia muito o controle motor. E aí você vai ver também, por exemplo, se a mobilidade estiver reduzida, ele vai ter um alcance menor. Se a estabilidade estiver reduzida, vai ter um alcance menor. Se ele tiver dificuldade de controle, contrair vários grupos musculares ao mesmo tempo para manter o equilíbrio unipodal, também vai ter atingir uma distância menor. E tem vários artigos que nos mostram que quanto menor esses valores aí no Y-Test, você tem um risco maior de lesão. Então você também pode comparar uma perna com a outra. A perna, o membro inferior, né? Lesionado com não lesionado. Você pode utilizar esse teste para ver início de temporada, e aí quando ele tem uma lesão, você vai tentar buscar os níveis pré-lesão desse teste. Então você já tem a bateria de testes, é isso que os clubes fazem, né? Faz uma bateria de testes, não, mas eu não tenho lesão. Mas sim, vamos anotar todos os teus testes aqui, os resultados. Quando você tem lesão, nós vamos buscar esse nível para lesão, para ter um critério para alta. Você não vai chutar, não, o cara já está bem o suficiente, pode ir pro jogo, vai de alta. Cara, que critério que você tem? Você pode aplicar uns novos testes, obviamente, mas também você vai correlacionar com o nível pré-lesão, ok? Então é um teste fantástico. Aí temos o teste do agachamento, né? Simples, o overhead squat, todo mundo usa.
Pessoal, é do FMS, do FMS. Pega o livro da NASM, né? National Academy of Sports Medicine. Eles já fazem o teste do agachamento há muito tempo também. Tá? Então lá tem vários testes. Eu não vou lembrar. Essentials of Corrective Exercises, alguma coisa assim, da NASM. Né? NASM é National Academy of Sports Medicine, ok? Lá tem vários testes também dinâmicos de avaliação do movimento. Então o agachamento não é só do FMS, né? O FMS faz o overhead squat, a NASM também, com os braços acima da cabeça. Só que o FMS ele faz um pouquinho mais afastado, a NASM faz mais ou menos fechado aqui, mais fechado. Porque aí você consegue avaliar a mobilidade de ombro, mobilidade de quadril, de tornozelo, estabilidade lombar, estabilidade dos joelhos. Então ele é bem completão. Aí tem vários pontos que você tem que saber identificar para ver o que está acontecendo, né? Então, agora é difícil eu falar aqui, né? Eu teria que pegar uma pessoa e ficar meia hora falando sobre o teste para falar cada ponto e o que pode estar acontecendo. Então eu estou dando a dica aqui, vocês vão lá e pesquisam os testes, tá? Outro teste que eu utilizo muito é o single leg squat, o agachamento unipodal. No agachamento unipodal eu vou ver de novo a mobilidade das articulações quadril e tornozelo, né? Ver se ele não flexiona muito o tronco, ver se não faz valgo dinâmico, ver se não tem rotação, né, de tronco ou de quadril, está tendo uma compensação. E esse teste é muito similar ao step down test. O que é o step down test? É o teste de descida de um degrau. Então você tem o step down test normal, né, frontal, e tem o lateral, que você desce um degrau para o lado, e tem o frontal que você desce para frente. Vai lá no meu canal do YouTube, tem lá uma demonstração, um vídeo sobre o score, como dar a nota e todas as alterações que você pode encontrar. Também é um teste bacana para você avaliar o controle, né, de membro inferior unipodal. Não é só valgo dinâmico, ok? Tem mais coisas aí que são envolvidas nesse teste. Que mais? Rope Test. Não sei se todo mundo conhece o Rope Test. Rope Test é um salto unipodal. Né? Você pode ter o triple rope test, você pode ter o crossover rope test, né, em diagonais, tem o lateral rope test, só fica pulando de um lado para o outro, e o single rope test, né, e tem o 6 metros rope test também. Tem rope test que não acaba mais. Para que serve isso? Você vai avaliar, então, a potência, obviamente, você está saltando, e você vai avaliar a potência do outro lado. Então você vai ver se um lado tem diferença de potência com o outro, talvez valha a pena você desenvolver. Outra coisa, você vai avaliar a aterrissagem. Quanto mais coordenação eu tenho, melhor minha aterrissagem. Porque se eu aterrissar e pular, ou se eu aterrissar e perder o equilíbrio, não é válido. Você tem que aterrissar com um pé só, não pode apoiar o outro no chão. E aí você compara um membro com o outro. Então é muito utilizado também como critério de alta, é muito utilizado para lesões de joelho, porque você está comparando um lado lesionado com um não lesionado. Eu não sei se o Léo está por aí, acho que não, porque o Léo agora mora fora do país, essas horas ele deve estar dormindo. O Léo foi um aluno meu de pós-graduação, ele tem uma cirurgia de cruzado anterior, não vou lembrar qual perna que é, e ele veio para mim fazer uma avaliação comigo lá no meu consultório, e ele, professor, faz 6 meses que eu estou fazendo fortalecimento, posso voltar a jogar basquete já? Eu falei, cara, vamos avaliar, né, depende, né, você quer competir e tal, são várias, o que é voltar a jogar, né? E aí, vamos lá, fazer uma série de testes, cara, aplicamos FMS, aplicamos Y-Balance Test, aplicamos Step Down Test, vários testes, e fomos para o Rope Test. O Rope Test, o single mesmo, o simples. E aí, o que diz na literatura, o single Rope Test, ou qualquer Rope Test, né? Se você tiver uma discrepância de 10% entre um membro e outro, por exemplo, um atingiu 100 centímetros, o outro atingiu 90 centímetros, é uma diferença de 10%, ok? Agora, esse aqui atingiu 100, esse aqui atingiu 88, uma discrepância de 12 centímetros é maior que 10%. Quando é maior que 10%, tem que ficar atento e geralmente não é para liberar, né? Então a gente precisa corrigir isso daí. E aí ele tinha essa discrepância maior que 10%. O que a gente fez? Qual que seria uma estratégia corretiva? Aqui, melhorar a aterrissagem dele. Como que eu vou melhorar a aterrissagem dele? Com exercícios pliométricos. Como que eu vou melhorar a estabilidade dele? Com exercícios de perturbação, né? Então foi isso que a gente foi buscar. A gente via que não era o arranque, a potência. E aí como é que eu vou saber, professor, se é potência? Faz o teste de salto vertical. Que daí você não está
Claro que a potência é diferente, horizontal do vertical, mas é o que a gente consegue para hoje, né? Então você faz o salto vertical e avalia um membro em comparação a outro membro. Pô, não teve muita diferença. Por que no rope test, que é o salto horizontal, ele tem diferença? Porque a aterrissagem está influenciando. Mas por que a aterrissagem? Está faltando controle, está faltando mobilidade. Na verdade, a gente focou muito na pliometria. Logo ele já tinha quase zerado, ainda tinha discrepância, né? Mas melhorou muito e aí voltou a jogar e boa, tá fora do país hoje. Beleza? Pessoal, dúvidas? Opa, empurrei os comentários aqui. Dúvidas, vão colocando aí. Revisãozinha então, avaliação do movimento. O que é a avaliação do movimento? Basicamente é você avaliar o movimento procurando identificar padrões disfuncionais. Então você tem que compreender as articulações, como que elas se comportam no movimento. Se você sabe anatomia, você já vai entender que, tipo, pô, talvez aquele músculo pode estar puxando mais para cá, então está mais encurtado. Aí você testa, não é um encurtamento, né? Ah, talvez pode ser isso aqui então. Não é. Ah, o pé é plano. Se o pé é plano, vai ter uma tendência a desabar, né, internamente, fazer uma pronação. Faz uma pronação, a tíbia rotaciona internamente, que daí puxa o joelho para a válvula. Será que é isso? Aí você vai levantando hipóteses para buscar outros testes, ok? Então, eu já falei aqui o que é e para que serve, né? E você consegue classificar o teu indivíduo, ver o nível de funcionalidade, de controle motor, enfim, para você direcionar o programa. Agora, por exemplo, faz um rope test lá, dá uma discrepância muito grande, aí você põe o cara para saltar feito louco, né? Faz um Y balance test, é péssimo o Y balance test. Aí você coloca o cara para bater corda com um pé só em cima do bozu, né? Enfim, você tem que ver certinho. Como que você vai avaliar? Que é o terceiro ponto que eu falei aqui hoje. Vai pedir para ele, vai demonstrar o movimento, pedir para ele executar e aí você vai olhar de vários ângulos. Depois disso você vai dar comandos para correção. Olha, você consegue fazer assim? Consegue fazer assado? E aí dá o comando para ver se ele consegue melhorar com a estabilização interna, né? Ele, com essa consciência do movimento, ele consegue melhorar. E aí você vai ver se é mais cognitivo, ou se tem outras coisas envolvidas aí. Você vê que não melhora muito, aí você vai lá e faz outros testes de encurtamento e por aí vai, né? E o quarto ponto foram os testes que eu comentei. Eye balance test, procure estudar, vale a pena, o Y test, o step down test, o single leg squat, o agachamento com a perna, o agachamento deep overhead squat com os braços acima da cabeça, e falei dos rope tests, falei 5 aqui. Tem mais? Tem mais. Você pode fazer teste de prancha, que daí, na verdade, ele é um teste, a gente fala avaliação do movimento, né? Mas a prancha é estática, não está tendo uma avaliação do movimento, mas você está procurando avaliar aí a coordenação intermuscular. Se os grupos musculares estão contraindo no momento certo, aí mantendo uma postura adequada, né? Então, nós temos testes também para avaliar o core, de uma forma geral, com dinâmicos, né? Como Upper Extremity Davis Test. Não sei traduzir isso. Upper Extremity Davis Test o teste. Davis deve ser o cara que inventou das extremidades superiores, né? Você avalia o core e a estabilidade escapular também. Tá lá nesse livro da NASM, da National Academy of Sports Medicine. Se você baixar e se você encontrar, enfim. É que em última época eles disponibilizaram gratuito na internet. Não sei se tem ainda, ok? Mas é um livro que eu acho que só tem em inglês, se não me falha a memória. Aí também, né, se tem dificuldade, vai lá traduzindo aos pouquinhos. Beleza? Acho que foram esses 5 testes que eu comentei. Agora tá falando de alguns testes adicionais para vocês, né? Então tem, por exemplo, o teste para avaliar a estabilidade escapular, como esse que eu acabei de comentar. Pode fazer uma flexão de braço, fundamental também, para manter uma boa qualidade do complexo do ombro, diminuir o risco de lesões, melhorar a qualidade do movimento. Então, eu acho fundamental a gente avaliar o movimento. Mas, para fechar essa live, essa aula,
Pessoal, daí polêmica, né? Sempre tem que ter uma polêmica, sempre tem que ter né, essas discussões, eu acho legal isso, porque eu sempre dou a minha opinião. Então tem gente que, cara, não existe mais avaliação postural, isso não serve para nada. Serve e muito. A avaliação postural vai te dar uma ideia de alterações posturais que ele tem, obviamente, mas você vai tentar ver se é estrutural ou se é funcional. Daí você vai pegar os testes de comprimento muscular. Essas alterações estáticas podem trazer disfunções para o movimento. Essas alterações estáticas podem causar desconforto e possíveis lesões também. Então é importante a gente avaliar o estático sim, porque ali você pode encontrar já alterações musculares. Então, sim, avalie a postura estática. Aí tem gente que fala, nah, essas avaliações do movimento, isso não serve para nada, que não sei o que, papapá, né? Tem gente que fala isso. É claro que avaliar o movimento é importante, mas você precisa parar todo o tempo e ficar avaliando o movimento. Muitas vezes você está avaliando durante o treinamento, durante a prática de exercício. Então o teu aluno está treinando, o teu paciente está ali executando os exercícios, você está avaliando. Você não precisa ficar toda hora parando também, não é toda hora também, né? Agora, eu, particularmente, o Bruno, o paciente chega, eu vejo as disfunções que ele tem, e, logicamente, eu vou aplicar alguns testes de avaliação do movimento, junto com a avaliação estática, junto com testes específicos, junto com a anamnese, junto com a inspeção, palpação, para tirar uma conclusão. Mas, geralmente, o pessoal que vai treinar, que não tem lesões, não vem por causa da reabilitação, né? Por causa da físio, aí depende, né? Eu faço uma avaliação talvez um pouco mais rápida, vamos para os exercícios. Durante os exercícios eu estou constantemente avaliando. Estou ali olhando, estou constantemente avaliando como é que está o padrão de movimento e dando formas de corrigir, ok? Então, essas polêmicas, né? Tem gente que fala que não é mais para avaliar a postura estática, tem gente que fala que a avaliação dinâmica não serve para nada. Na verdade, pessoal, serve sim, só você que tem que direcionar isso. Quer saber mais polêmica? Veja o post que eu fiz agora há pouco no Reels sobre execução de exercícios abdominais, que vai de acordo com aquele que eu já tinha postado lá atrás, que viralizou, como eu falei aqui no começo. Pessoal, obrigado pela atenção mais uma vez, mais uma aula. Se você quer ter mais conteúdo, vai lá no meu link da bio e entra no canal do Telegram. Semana que vem faremos uma aula sobre avaliação postural estática e as possíveis disfunções que a gente pode encontrar na avaliação vista anterior, lateral e posterior, possíveis causas dessas disfunções e possíveis correções. Então já guarda aí, já anota no calendário, na agenda, 8h30, segunda-feira que vem, ok? E o curso, o Sócrates perguntou ali, professor, cheguei há pouco, gostaria de saber se esses testes tem no seu curso. No treinamento clínico funcional online tem, todos. E, pessoal, principalmente quem é de Curitiba, perto de Curitiba, dia 19 e 20 de março, vou ter um evento, vamos realizar um evento aqui, o curso, como avaliar e corrigir com qualidade. Vai ser um evento muito bacana, com convidados, vai estar eu, né, obviamente, falando sobre esse tema, o André Albuquerque, falando sobre a parte da biomecânica, o Tiagão, do Curitiba Futebol Clube aqui, falando sobre como ele faz as avaliações do atleta, a avaliação do movimento, o Thiago faz muita avaliação do movimento lá, e ainda vai ter o Juarez Trancoso e o Eduardo falando sobre, a gente vai fazer um bate-papo ali nós três, sobre carreira, né, no finalzinho ali do evento, sobre carreira, parte de digital, enfim. Isso vai ser 19 e 20, sábado, domingo, o dia todo, ok? No treinamento clínico funcional tem os testes lá no online, né? Tem todos os testes. Em Jaraguá do Sul, me ajuda, Joelcio, 12 e 13 de março, isso? A gente está lá com liberação miofascial e estilos anatômicos. Querem saber de mais cursos presenciais online? Logo eu vou colocar nos destaques o calendário aí dos cursos presenciais. E também fiquem de olho aí que a gente está sempre lançando os online, treinamento clínico funcional, a base, tem um monte de coisa. Nos vemos por aí segunda-feira que vem, avaliação postural estática. Um grande abraço e tchau!